Aleluia. Amém. Pessoal, bom dia a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e estou esperando aqui o pessoal entrar aqui para que a gente possa falar mais uma vez dos assuntos bíblicos. Então, enquanto o povo está entrando aí, a gente vai se organizando aqui, tá? Para que a gente possa ministrar uma palavra hoje ao seu coração. Hoje nós temos um tema bem interessante, viu? Bem interessante um tema que nós temos hoje. E a gente vai ministrar uma palavra ao seu coração em nome de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês grandemente, de uma maneira especial, e que você possa nos dar a sua atenção hoje, tá? Em nome de Jesus, para que nós possamos ministrar essa palavra ao seu coração. Bom dia a todos que estão assistindo. Nós estamos numa escola bíblica dominical, tá? A nossa escola hoje vai ser mais uma vez aqui, enquanto nós não podemos estar no templo. Então nós vamos estar aqui ministrando uma palavra e hoje o nosso tema ele é bem polêmico. Isso mesmo, nosso tema ele é bem polêmico. Vai falar de eleição e predestinação. Nós estamos seguindo a revista da CPAD, a revista do mestre, da maturidade cristã. E na primeira aula nós falamos sobre a sublimidade das bênçãos de Cristo. Na segunda aula nós trabalhamos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos falar sobre eleição e predestinação. Então já peço que você pegue sua Bíblia, sua caneta, suas anotações, e a gente vai aqui ler a revista. Vamos falar sobre essa lição que está bastante polêmica. Eu acredito que vai ser bastante polêmica num certo ponto. Mas o nosso papel aqui, irmão, não é desfazer a doutrina de ninguém, mas somente falar aquilo que a Bíblia, que nós entendemos que a Bíblia ensina. Então eu peço sua compreensão. Se em algum momento você se sentir ofendido, talvez se sinta ofendido em relação à sua fé, que você possa analisar o que está sendo dito primeiramente, e a gente possa entrar num acordo comum. Já peço que os irmãos estão entrando aqui, graças a Deus, e você já comece a compartilhar. Por favor, crie uma sala de vídeo e comece a compartilhar a nossa escola bíblica. E eu tenho certeza absoluta, irmão, que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã. Amém? Eu te convido a orar comigo. Nós vamos orar, pedir que Deus venha falar aos nossos corações, pedir a graça de Deus, que o Senhor venha mover a sua mão, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a sua palavra e mais uma vez o seu nome ele ser glorificado. Então eu peço que você ore comigo, apresente a Deus essa aula e que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, os irmãos que já estão aí, irmão Laércio, irmão Ivanildo, Cássia, irmã Nelma, todos os irmãos que estão, irmão Luciano, o Micael, que Deus possa continuar abençoando a vida de todos vocês. Amém? Vamos orar. Grandíssimo Deus e eterno Pai, Senhor e Salvador, Deus, nós te louvamos porque o Senhor é poderoso. Enviou seu Filho para que pudesse morrer em nosso lugar, nos dando graça, vida, nos dando, Senhor amado, poder, autoridade para fazermos a tua obra. Senhor, mais uma vez eu te peço, nós iremos falar de assuntos acerca da tua obra e que o teu nome, Senhor, ele possa ser glorificado. Nós possamos, em nome de Jesus, mais uma vez, falar da tua palavra com autoridade, com poder, tirar dúvidas, esclarecer dúvidas e que o teu nome possa ser glorificado. Espírito de Deus, eu te peço nessa manhã de consagração, nessa manhã de devoção espiritual, que o Senhor possa se fazer presente e que a tua palavra possa ser mais uma vez o centro, Senhor, dessa live, dessa transmissão, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir o nosso entendimento. Nós precisamos entender
essa matéria que é para muitos a mais polêmica da teologia, e nós queremos, Senhor, entender isso aqui, para que nós possamos trilhar passos fundamentais de fé na nossa caminhada cristã e ser sólidos naquilo que acreditamos. Abençoe os irmãos que já estão presentes, aqueles que vão adentrar, que o seu nome possa ser glorificado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, fala conosco nessa noite, nos dá autoridade, nos dá conhecimento, discernimento, entendimento, Espírito de Deus. Usa a minha vida para transmitir, Senhor, essa aula e que nós possamos, meu Deus, ser cheios de poder e de autoridade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Vamos lá, Pai do Senhor, obreiro Bruno, Pai do Senhor a todos. Então vamos lá. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre eleição e predestinação. Esse é o tema da nossa revista hoje. E é um tema polêmico, né? Porque é um tema que vai falar sobre a nossa soteriologia. Teria Deus escolhido salvar todos os homens, ou teria Deus, segundo a Bíblia, escolhido salvar alguns homens? A salvação de Cristo, ela é ilimitada ou limitada? A eleição, ela se dá condicionalmente ou incondicionalmente? Qual é o processo da eleição? Ela prevê, fere arrependimento, ou Deus gera dentro do ser fé e arrependimento? Nós queremos aqui, em nome de Jesus, esclarecer essa lição bíblica e com certeza nós vamos estar falando, Pai do Senhor, irmão Val Marinho. Tá tudo ok, irmão? O som aí, o áudio para vocês, está tudo ok? Escrevam aí, por favor, para mim se está tudo ok, o som e o áudio, para que nós possamos aqui prosseguir dessa manhã. Amém? Então, essa questão são as questões que nós vamos trabalhar nessa manhã, na manhã desse dia. E eu peço que você preste bastante atenção, que você me dê atenção, pegue sua Bíblia, faça suas anotações, deixe aqui a sua pergunta. E eu tenho certeza, irmãos, que vai ser bem esclarecedor essa questão. Bom, nós iremos fazer a nossa leitura bíblica. Nós vamos ler Efésios, capítulo de número 1, do verso de número 4 até o verso de número 12. Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Tá? Você já pode pegar sua Bíblia aí. Capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso de número 4 até o verso de número 12. Ok? Que diz assim. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis, assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo. Versículo de número 10 diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo e que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E versículo 12 para concluir: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, queridos irmãos, quando se fala predestinação e eleição, nós entramos num mérito que é um mérito bastante complexo para falar sobre salvação, sobre soteriologia. Soteriologia é a doutrina que estuda a salvação do homem. E a soteriologia, ela hoje é mesclada
em diversos pontos, e principalmente há debates hoje entre a questão de calvinistas e arminianos. Sim, o que é isso, pastor? Uns defendem que Cristo veio morrer para todos, para salvar todos os seres humanos, os arminianos, e outros vão dizer que a eleição, que a predestinação, ela é somente para os eleitos, que Cristo não teria vindo morrer por todos os homens, mas somente pelos eleitos que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Quando se fala de eleição e predestinação, nós vamos trabalhar a revista CPAD, e ele nessa lição ele vai mostrar os princípios da fé cristã, da fé deles, baseada no contexto como é que a igreja acredita, qual é a visão bíblica e teológica das Assembleias de Deus no que diz respeito à eleição e predestinação. E o autor da revista vai dizer aqui que os eleitos em Deus, eles vão ter uma vida santa e irrepreensível. É bem interessante que os escolhidos de Deus, eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. É o que Paulo está tratando no capítulo de número 1, no versículo de número 4, que ele diz, olha, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Os eleitos, biblicamente falando, eles foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E aqui essa eleição, segundo o autor da revista, ela vai obter 3 pontos. Ela vai ser uma eleição divina, e ele vai dizer em quem nós fomos escolhidos, em Cristo. Então essa eleição ela é cristocêntrica, e ela é em Cristo, portanto ela será cristocêntrica. Qual foi o tempo dessa escolha? Deus não te escolheu no momento que você foi à frente de uma igreja e disse, eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa escolha se dá, segundo a Bíblia, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, que tudo fosse criado, Deus teria elegido aqueles que seriam salvos e determinado. Eleição e predestinação. Predestinação significa determinar antes. Significa predestinar antes. Predestinação são 2 palavras. É a palavra grega proorizo, que significa orizo, determinar, e pro, antes. A preposição pro, antes. Então, predestinação significa determinar antes. Então, Deus teria determinado antes que o mundo fosse escrito, ou antes que o mundo fosse feito, Deus teria determinado as pessoas que seriam salvas. Aí a questão é, essa expiação de Cristo é por todos? É para todos? Essa expiação de Cristo é somente para os eleitos? O sangue derramado é para salvar todos os seres humanos? Ou essa eleição ela se dá somente para os eleitos de Deus? Outra coisa, quais são as condições dessa eleição? Que vida um eleito deve ter na pessoa do Senhor Jesus? Como deve ser a nova vida dos eleitos? Como nós fazemos parte da eleição de Cristo? Se essa predestinação e eleição conhece e acontecem em amor. Então são esses pontos que nós vamos tentar trabalhar aqui nessa manhã com vocês, e que vocês possam nos dar aí um pouquinho da atenção de vocês, em nome de Jesus. Olha só. Então o autor da revista começa dizendo perfeitamente que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, certo? Que essa eleição se dá em Cristo Jesus, portanto ela é cristocêntrica. Perfeito. E a finalidade, preste atenção, a finalidade dessa eleição é para que o eleito, aquele que Deus escolheu, determinou com o seu conhecimento prévio, predeterminou, ele precisa ser santo e irrepreensível. São palavras aqui do autor da revista e eu concordo plenamente. Então nós já temos aqui algumas características de como acontece essa eleição. O eleito é eleito antes da fundação do mundo, segundo a Bíblia. O eleito é eleito em Cristo, perfeito. A escolha é feita antes que o mundo fosse criado, certo? E a finalidade do eleito, ele foi chamado para ser santo e irrepreensível. Aqui é um ponto que eu já quero abrir a primeira lacuna, para dizer que esse entendimento ele é muito mal entendido na questão, por exemplo, assim. Tem algumas pessoas que dizem, se eu sou eleito, eu vou sair da igreja, vou para o mundo, vou tomar uma cachaça, vou me prostituir, vou beber. Nunca foi eleito.
Por quê, pastor? Porque o eleito ele foi chamado para ser santo e irrepreensível. Um sinal do eleito é a sua santificação, é a sua vida em santidade. Ele vai ter obras parecidas com a de Cristo, porque nós não podemos negar a palavra de Cristo. Ele disse que toda árvore é conhecida pelo seu fruto. E o próprio Senhor Jesus, escrevendo na primeira carta, na primeira epístola de João, disse: olha, eu não posso dizer que estou na luz e andar nas trevas. Então o primeiro sinal de um eleito é que esse eleito vai ser santo e irrepreensível. Se ele pensa que ele é eleito e está no mundo, ele nunca foi o eleito, porque um eleito apresenta obras que Cristo apresentou, certo? Então esse é o primeiro ponto sobre a eleição. A eleição em Cristo, a condição da escolha da eleição, a eleição antes da fundação do mundo e o eleito chamado para ser santo e irrepreensível. Beleza. Só que a Bíblia de Estudo Pentecostal, isso mesmo, a Bíblia de Estudo Pentecostal e o autor da revista vai falar algo aqui muito interessante. O quê? Ele vai pegar o segundo ponto, o segundo tópico da lição e vai dizer o seguinte, preste atenção, eu vou ler para você aqui, ó. A dádiva da eleição precede a nossa existência, certo? Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar os crentes para uma vida de santidade, o que eles elegeu de antemão. Eleger de antemão significa conhecimento prévio. Aí, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Preste atenção e a gente já vai comentar, muito interessante. Ele diz assim, ó: a dádiva da eleição precede a nossa existência antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar todos. A eleição traz a ideia de escolha. Paulo menciona 3 aspectos dessa eleição. E as condições dessa eleição são, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ensina que a eleição é a salvação em Cristo que é oferecida a todos. Escute isso, preste atenção. A salvação em Cristo é oferecida a todos. Aí ele usa como base João capítulo de número 3. Eu quero que você abra o texto comigo. Versículo 16 e 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 4 ao versículo de número 6. Só que se a eleição é a todos, preste atenção. Quando eu falo de eleição, de predestinação, que fique bem claro que nenhuma doutrina aqui pode quebrar o atributo chamado soberania de Deus. Isso mesmo. Então quando eu abro minha boca e digo através da lição que a salvação é oferecida a Cristo, se foi Deus que elegeu os que serão salvos, então a gente entende que um Deus que tem todo o poder, que é onipotente, um Deus onisciente, que sabe tudo, um Deus soberano, se ele elegeu, essas pessoas estão salvas. Outra, se o sangue de Jesus tem poder e essa eleição foi feita antes da fundação do mundo, concretizamos que esse Deus soberano já salvou essas pessoas, ou seja, Cristo veio morrer para dar salvação a todos. Só que tem alguns textos bíblicos, eu vou ler com você, que não vão dar essa ideia. Ok? Vamos ler primeiro um texto no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia aí comigo. Capítulo de número 53 do profeta Isaías. Capítulo de número 53 do profeta Isaías, por favor. Profeta Isaías, capítulo de número 53. Livro de Isaías. Versículo de número 11 e 12. Ele diz que salvação se deu aqui para todos. Que Cristo veio morrer para todos. Só que olha o que diz o texto de Isaías 53, versículo 11 e 12. 11. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, escute isso, o justo, justificará a muitos. A muitos, não a todos. A muitos. Viu? E o meu justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A muitos ou a todos? Versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, não de todos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Escute isso. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, não todos, de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agora vá para Mateus capítulo de número 26. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26,
Então a gente está contrariando o texto que ele usou, João 3,16, e 1 Timóteo capítulo 2, dizendo que a salvação em Cristo é oferecida para todos, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento. Escute, ele ainda limita a eleição à fé e arrependimento. Ou seja, ele está colocando uma eleição condicional, enquanto a Bíblia vai falar de uma eleição incondicional. Antes de falar, vamos ler Mateus capítulo de número 26. Abra sua Bíblia aí, por favor, na sua casa comigo. Nós estamos numa escola bíblica dominical. Versículo de número 28. Cafezinho na minha xícara aqui que a esposa trouxe. Mateus 26, versículo 28. Olha o que diz. Porque, vamos ler o 27. Está falando do texto da Santa Ceia, um texto muito conhecido. Que ele diz assim, ó. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes a eles, dizendo, bebei dele todos. Aí no versículo 28 ele diz, porque esse é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, não por todos. Que é derramado por muitos. Então, pastor, e o texto de Timóteo? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 6. Primeiro, vamos refutar João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, só em João, escute, só em João, a palavra mundo aparece com 5 termos ou mais. Mundo pode ser cosmo, tudo que existe. Mundo pode ser gênero humano. Mundo pode ser o homem contra Deus. Mundo pode ser um lugar físico. Mundo pode ser o homem em pecado. Então, a gente tem que analisar o contexto do que é mundo. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. O texto já está dizendo que só vai ser salvo quem crer. E a pergunta é, todos crerão? Claro que não. Se todos não crerão, há uma eleição e uma predestinação. É por isso que nós dizemos um termo técnico na teologia, falando que o sangue de Cristo ele é suficiente e eficiente. Ele é suficiente para salvar o mundo todo, o cosmo todo, mas ele vai ser eficiente só na vida dos eleitos. Por quê? Porque Cristo não vem do céu dar volta em vão aqui. E Cristo não vem do céu derramar o seu sangue, que é o sangue que tem todo o poder e autoridade, em vão. Seria ilógico na minha teologia eu dizer, Cristo desceu aqui, encarnou, passou tudo o que passou para pegar a salvação e deixar na mão do homem. Eu estaria dizendo que o sangue de Jesus é Coca-Cola. Eu estaria dizendo que o sangue de Jesus não tem poder. E o próprio texto está dizendo, este é o meu sangue, que é derramado por muitos. Porque por aqueles que Cristo veio morrer, eles têm certeza da salvação. Eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. Eles foram eleitos e determinados por Deus. Eleição foi feita antes da fundação do mundo. E essa eleição foi predeterminada com conhecimento antes de Deus. Tipo assim, quando Deus, irmão, glória, Deus é soberano. Deus não vai dizer para o seu filho, vai lá e derrama o teu sangue em vão. Deus está dizendo para o seu filho, vai lá e morra pelos eleitos. Morra por aqueles que vão dizer sim ao Evangelho. Morra por aqueles que vão ter uma vida santa e irrepreensível. Morra por aqueles que eu escolhi antes da fundação do mundo. Então, é muito fácil eu quebrar essa tese. Cristo, a salvação é escolhida por todos, usando João 3,16. O próprio texto de João 3,16 fala de eleição. Para que todo aquele que nele crê. Quem vai crer, pastor? Só os eleitos. Glória, só os eleitos irão crer. Deus amou o mundo, mas quem vai crer? Só os eleitos. Pastor, deixa eu tomar um café aqui. Você precisa entender o contexto que está sendo dito. É interessante que o autor da revista vai dizer o seguinte, ó. Deixa eu respirar aqui. Essa eleição só vai acontecer de acordo. Nós cremos o quê? A Bíblia vai dizer que a eleição ela é incondicional. Incondicional de quê, pastor? Das minhas e das tuas obras. É interessante que no final a gente vai encontrar algumas contradições na fala dele, que ele vai dizer o seguinte, ó.
cada pessoa, a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Escute isso, irmão. Ele diz que a eleição está condicionada ao meu arrependimento e à minha fé. Só que aquele que acredita na doutrina da graça, para não dar outra nomenclatura, ele acredita que Deus é quem gera em mim tanto a fé para me crer, quanto o meu arrependimento. Primeiro, que a fé é um dom, e quem dá esse dom é o Espírito. Segundo, o arrependimento, regeneração e justificação não é obra do homem, é obra do Espírito. Então eu não creio para me ser salvo. Eu vou crer, vou me arrepender para me ser salvo. Não, Deus gera o arrependimento e a fé dentro do seu coração para você poder responder sim ao Evangelho. Por quê, pastor? Porque o próprio Paulo, não vamos fugir de Efésios, no capítulo 2, no verso 1, diz que você está morto. E morto não escolhe. Se você está morto, seus sentidos espirituais acabaram. E não tem probabilidade nenhuma de você procurar um Deus você estando morto. E a nossa natureza diante de Deus é uma natureza carnal, pecadora. Tanto que o capítulo 2, o verso 1 diz, olha, e ele vos vivificou. Por quê? Porque precisa ter uma ação regeneradora do Espírito para que eu e você possamos entender. Ou seja, não foi eu e você que procuramos a Deus. Foi Deus, na sua presciência, que determinou, antes da fundação do mundo, que nós seríamos salvos. Isso torna nós, preste atenção, melhores que os outros irmãos? Não. Aí justamente eu quebro o argumento da revista. Por quê? Porque se a eleição estiver condicionada à minha fé e ao meu arrependimento, eu não posso ler Efésios 2, 8 e 9. A salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque arrependimento é obra. Aleluia! Eu prever essa eleição, eu anteceder essa eleição com arrependimento e fé, eu estou condicionando. E Deus nos elegeu incondicionalmente. Aonde é que está baseada a eleição biblicamente? A eleição biblicamente não está baseada no seu arrependimento ou na sua fé, mas a eleição incondicional está baseada no amor de Deus. Aí entra João 3,16, querido. Porque Deus amou o mundo. Ele amou tanto que ele enviou Cristo para morrer pelos seus eleitos. Pastor, aí vai entrar aquele velho ditado. Mas que Deus é esse tão injusto que pegaria pessoas inocentes e mandaria para o inferno? Eu te pergunto, querido, você está comigo? Quem é inocente diante de Deus? Outra coisa, para de medir a justiça de Deus com a justiça humana. A tua justiça e a minha justiça é uma justiça forense. A justiça de Deus é baseada em méritos que nós não conhecemos. Eu não vou nem citar Romanos 9 para você aqui ainda, para não parecer muito calvinista. Entendeu? Mas você não precisa ter esse entendimento. Deus, ele é criador. Se ele é criador, ele é soberano. Soberania significa tomar uma decisão sem precisar pedir conselho de alguém. Não tem ninguém acima de Deus. Pastor, mas isso é injusto. Foi injusto quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus foi injusto quando ele mandou matar criança, jovem, velho e adulto em Jericó. Deus é injusto quando ele destruiu a geração de Noé. Deus é injusto quando ele destruiu o povo no deserto. Não, Deus é soberano. Só que a nossa ideia de justiça, ela fica um pouco mexida, porque na nossa concepção, escute, na nossa, não na Bíblia, é injusto Deus pegar pessoas e lançar no inferno. As pessoas esquecem que Jeová é Jeová Maquel, o Deus que mata, que Deus é soberano, que Deus não precisa pedir a tua permissão para ele agir. Se você acredita que a graça é resistível, me perdoe, mas você é antibíblico. A graça de Deus é irresistível. Ninguém pode suportar o mandato de Deus. O próprio salmista disse no Antigo Testamento que o coração do homem é como um riacho na mão de Deus, que Deus ele pega e coloca no conceito que ele quer.
A própria Bíblia vai dizer, não depende de quem quer nem de quem corre atrás, mas de quem Deus usa de misericórdia. O próprio exemplo de Faraó, eu endureci Faraó, eu abri o coração de Faraó, eu endureci, está aqui, meu irmão. Isso é um Deus soberano, é o único que pode abrir o seu coração para você entender o Evangelho. Isso é eleição. O plano de Deus é perfeito. Como assim, pastor? O plano de eleição de Deus, ele é perfeito, ele é bíblico, ele é sólido. Nós estamos falando aqui de Bíblia, irmão. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir aqui. E ele vai dizer o seguinte, ó, desse modo fomos eleitos, escute isso, se contradizendo, por iniciativa divina. Desse modo fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Deus, e não pelas nossas obras. Como é que ele diz que a eleição está condicionada à fé e arrependimento, mas ele diz que a eleição é iniciativa de Deus e não por obras deles? É ilógico. Se a eleição ela é incondicional, ela não está baseada no meu arrependimento, nem na minha fé. Se a eleição ela é incondicional, ela está baseada no amor de Deus. Então eu não posso dizer que sou salvo porque eu me arrependi. Eu posso dizer que eu sou salvo porque Deus me fez ter fé no coração para me poder arrepender. Ou seja, no pensamento arminiano, onde a eleição está condicionada à vontade humana, eu primeiro tenho que ter fé para depois ser regenerado. Mas no pensamento bíblico, eu só tenho fé porque eu fui regenerado antes pelo Espírito. Oh glória! Aleluia, Jesus! O reino de Deus é tomado à força. Isso significa que até João Batista tinha que se cumprir a lei, meu irmão, para ser salvo, e não que o reino é tomado por obras. Analise o contexto. Amém? Eita, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Como falar o conceito, porque tem gente que não sabe de onde vem a minha amiga. Falei no começo da live. Olha só, vamos lá, vamos prosseguir aqui que tá bom. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal não deveria ensinar que a salvação de Cristo é oferecida para todas, porque não é. Não é. Isaías capítulo de número 53, versículo 11 e 12, eu já mostrei que não é. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 28, já mostrei para você como texto bíblico que não é. É para muitos. Nós entendemos então que a eleição não está condicionada ao meu arrependimento e à minha fé. Viu? Não está condicionada a isso. Prosseguindo, ele vai dizer, a vida santa e irrepreensível. Olha só, Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágio significa santo, e o vocábulo adjetivo amonos, irrepreensível, sem defeito. Então, os termos apontam para quê? Para uma vida em santidade. O grande sinal, a característica de um eleito, é que ele vai ter a obra de Cristo. Quando você vê alguém falando assim, eu sou eleito, e as obras dele são de treva, você já pode descartar na primeira, porque maçã não dá em abacateiro. E goiaba não dá em tomateiro. Goiabeira produz goiaba. E laranjeira produz laranja. Você tem que entender isso, querido. Você tem que entender isso. Então a gente precisa entender a questão da eleição. Outra coisa, se um sinal de um eleito é que ele é santo, separado, sem defeito, isso está apontando para onde? Que um eleito de Cristo, o grande sinal dele é que ele vai ter uma vida irrepreensível. É que ele vai ser parecido com Jesus. É só no pensamento arminiano que existe eleito pecador. É só no pensamento arminiano que existe eleito que vive na prática do pecado. Eu sou um eleito e vivo fazendo a vontade do cão. É eleito de Satanás. Porque os eleitos de Cristo são chamados para ser santos e irrepreensíveis, como diz Paulo e Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 2. É só você anotar e ler com calma depois. Vamos para cima. A nova vida dos eleitos. Por exemplo, quem aceita Jesus? Você responde aí para mim. Quem aceita Jesus? Nova criatura é. As coisas velhas passaram
e tudo se fez novo. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do processo de quê? De santificação. Só que, por exemplo, quando você pega a ordem de salvação, eleição, chamado, regeneração, conversão, adoção, santificação, adoção, perseverança dos santos, morte e glorificação. Quando você pega a ordem de salvação, você vai observar uma coisa, que quando Deus está falando de santificação, você já está no estágio mais avançado. Você já foi regenerado, você já foi convertido, e a conversão vem junto com fé e arrependimento, e você já foi justificado. São três ações que acontecem quase simultaneamente. E a santidade, por exemplo, regeneração, você não faz nada, obra do Espírito. Conversão, você não faz nada, Deus gera em você arrependimento e fé. É isso que a Bíblia ensina. Justificação, você não fez nada, foi Cristo que derramou seu sangue. 1 João 1,7, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então nós não cooperamos em nada, na regeneração, na justificação e na conversão. Isso é obra totalmente do céu, mostrando a nossa incapacidade de se salvar. Por isso que eu digo que se você tem livre-arbítrio para salvação, você e eu estamos condenados. Nós vamos já tocar nesse ponto. Mas no que diz a questão? A nossa parte na salvação, qual seria? A santidade, a santificação. Nós estamos trabalhando, fazendo a nossa parte. Deus regenerou, Deus converteu, Deus justificou. Qual é a parte do homem? A santidade. Isso é maravilhoso, porque Deus criou um sistema. Nós não somos marionetes na mão de Deus. As nossas responsabilidades, elas dizem se sim ou não nós estamos no processo da salvação e de santidade. Porque Deus não tirou. Não há uma escolha feita por Deus. Há uma escolha influenciada. Nós temos sim o nosso direito de escolher, mas isso não é livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é quando eu escolho independente. Mas se eu escolher independente sem a ação regeneradora, eu escolho a morte. Então a Bíblia diz que o Espírito me influencia a escolher o certo. Se há uma influência, cadê o livre-arbítrio? Não é bíblico. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aí o autor da revista vem e diz o seguinte, vamos lá, voltando aqui para o autor da revista. Predestinados aos eleitos. O tema apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, cólera e ainda severas advertências contra a fornicação, prostituição, impureza, embriaguez. E a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação. Outra coisa, a gente fala assim, pastor, eu estou eleito, então eu estou salvo. Se você verdadeiramente é um eleito em Cristo, você tem segurança e certeza da sua salvação. Porque a sua salvação não é baseada condicionalmente nas tuas obras, mas é baseada incondicionalmente na obra de Cristo. A obra de Cristo nos salva, nos expia, nos justifica. Então eu posso dizer que por Cristo, em Cristo, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu sou salvo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sou salvo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Então eu estou salvo. Eleição, baseada não na minha obra. Aí entra o contexto. Predestinados para filhos da adoção. Querido, para você ser chamado de filho de Deus nessa ordem de salvação, você tem que passar pelo processo. Qual é o processo? Você é eleito antes da fundação do mundo, chamado pela pregação do Evangelho, porque o meio que Deus escolheu para chamar os salvos é o Evangelho. Tem gente que fala assim, então já estou salvo, então não vou pregar, Deus já sabe quem Ele vai salvar. Aprenda, pelo amor de Deus, os salvos serão chamados pela pregação do Evangelho. Só quem sabe quem são os salvos é Deus. Eu e você não sabe. E o meio que Deus escolheu, servo e serva de Deus, os eleitos para serem salvos, é a pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então eu sou eleito antes da fundação do mundo, chamado pela pregação do Evangelho, regenerado. João capítulo 3, Bíblia, uma obra secreta que o Espírito causa na vida do homem. Após a regeneração, o que acontece? Eu sou convertido. A fé vem junto com arrependimento, metanoia. Conversão vem com fé
e arrependimento. Eu só tenho fé porque Deus me regenerou. Eu não vou ter primeiro fé, como diz a outra doutrina, para depois ser regenerado. Eu só respondo ao Evangelho porque Deus me regenerou antes, porque eu estava morto em delito e pecado. Então eu não posso dizer, eu vou ser regenerado porque eu criei. Isso tira a eleição de um contexto incondicional e coloca condicional ao teu arrependimento. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o meu arrependimento é incondicional. É Cristo que está gerando em minha fé para mim me arrepender. Depois que eu sou eleito, chamado, regenerado, aí eu sou justificado. Como? Pelo sangue do Cordeiro. Após Cristo me justificar, aí sim, queridos. Olha só o processo. Eleição, chamado, conversão, regeneração, conversão, justificação. Depois disso, agora sim, eu sou chamado de filho de Deus. Por quê? Porque não participa filho de Deus, da família de Deus, quem não tem o sangue de Jesus. Eu vou tomar uma água para você dar um glória aí. Eu vou tomar um café também. Não participa da família de Deus quem não tem o selo da marca do sangue de Jesus. É impossível. Quando Paulo fala assim, a nova vida dos eleitos, falando o contexto de filiação, esse contexto não é hebraico, ele é romano. Porque quando alguém era adotado por uma família, ele recebia o nome da família e a herança também recebia. Agora como você, porque irmão, preste atenção, glória, eu amo a Bíblia. A Bíblia diz que Deus só tem um filho, Cristo, e que todos os outros são adotados. Através do sangue de Jesus nós fomos comprados. Porque essa palavra no original, ela tem um sentido, a palavra propiciação, ela tem o sentido de comprar alguém com sangue no mercado escravo, para você dar um glória aí. Agora que Cristo nos comprou pelo seu sangue, por que Cristo nos comprou, irmão? Porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Vai entendendo a doutrina e vai dando glória. Porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para nós sermos salvos. Deus já sabia. Então essa palavra predeterminar é a palavra proorizo no grego, significa orizo, determinar, e a preposição pro, antes. Então Deus determinou antes. Lá vai, glória. Se Deus determinou antes, eu acho essa doutrina muito fraca. Se Deus conhece de antemão, ele tem presciência, ele sabe quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Então ele determinou, porque determinar significa determinar antes. Ele diz assim, não, eu vou determinar que fulano vai ser salvo. Deus já determinou. Então se o direito de salvação está na tua mão, como é que Deus vai determinar ou predestinar antes e o diabo vai te tirar da mão de Deus? Então Deus não tem poder e o diabo tem mais poder do que ele. Porque quando eu digo que eu sou predestinado, Deus já sabe quem vai ser salvo. Eu fico imaginando assim, Deus falando assim, meu filho, vai lá na terra, derrama o teu sangue. Pastor Narciso Lúcio, é desejo de Deus que todos se salvem ou só alguns? Segundo a Bíblia, só os eleitos. Porque se fosse todos estavam salvos, porque Deus tem poder, Joel. Se fosse desejo de Deus salvar todos, isso é texto isolado. Desejo de Deus, Atos, que quer que todos se salvem. É que o arminiano pensa que todos na Bíblia é todos. E não é. Entendeu? Vamos já falar sobre isso. Então preste atenção. Se Deus me determinou, me predestinou para filho de adoção, eu fico imaginando Deus falando assim para o filho, Jesus, meu filho, vai lá. Morre por ele, derrama o teu sangue, apanha, deixa cuspir na tua cara, pega a bofetada, apanha na cruz, seja humilhado. Aí ele pega a salvação e coloca na mão do homem e fala assim, tá aí, ó. Pegue o sangue do meu filho e jogue na escória. É por isso que eu não acredito que Cristo perca algum dos seus eleitos. Se Cristo veio morrer por você, você já pode ter certeza garantida que você está salvo. Só que, quando eu digo que você está salvo, a tua garantia de salvação, a perseverança dos santos que nós falamos, é que você vai ter uma vida santa e irrepreensível. Se, pastor, me desviei, nunca foi regenerado. Nunca foi regenerado. Muito boa a colocação do Laércio Barbosa. Se Cristo morreu por todos, todos inclui Satanás e seus demônios.
E aí? Eles são seres, são criaturas também. Vamos lá para a gente terminar. Então, filhos por adoção, você só é filho, você já sabe, depois da justificação. Romanos capítulo 8, 15 e 23. E a gente vai partindo para o final, falando da sublimidade, isso aqui é da sublimidade da eleição. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é impressionante. Sublimidade da eleição. Olha o que ele vai dizer. Vamos lá para a gente terminar. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Ele fala que a eleição está baseada em Cristo e no seu calculável amor. Eleição incondicional. Ele se contradiz todo o tempo. Predestinação e salvação. Lá vai. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Esse camarada está dizendo aqui que Deus não condicionou ninguém para a perdição eterna. Vou ler de novo. Ó. Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de todos os seus maus. Se Deus deseja, querido, que todos se arrependam, todos vão se arrepender, porque não tem desejo de Deus que não possa ser observado. Outra coisa, será verdadeiramente que Deus não condenou ninguém à perdição eterna? Bora lá, Romanos capítulo de número 9, abre a tua Bíblia aí, por favor. Versículo de número 22, 21 e 22. Romanos 9, 21 e 22, olha o que diz a Bíblia. Romanos 9, 21. Ou não tem um oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, glória, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos preparados para a perdição. A própria Bíblia está dizendo: porventura tu, criatura, direi ao Criador, por que me fizeste assim, não sabendo tu que o oleiro tem poder para fazer uns para honra e outros para desonra, uns para conhecer a sua glória e outros a sua ira, vasos de ira preparados de antemão para conhecer a sua ira. Como é que Deus? Ah, pastor, não me convenci. João 17, 12. Abre a Bíblia. João capítulo 17. Vamos de Bíblia. Irmão, só trabalho com Bíblia. João capítulo 17. Teologia sem Bíblia não vale. Capítulo 17 de João, versículo 12. Jesus falando, lá vai. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Olha só, Jesus falando dos eleitos. Eu mostrando aqui para vocês que os eleitos não se perdem. E estando eu no mundo com eles, guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Não todos. Glória. Vou ler de novo, para você que acha que é para todo mundo. Jesus falando. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Falando dos 12. Aleluia. Presta atenção para mim. Deus deu quantos? 11. Os 11 que ele deu, mas Deus tinha dado um para perdição. Me prova. Se não, autor da revista, o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. A própria Bíblia está dizendo que Judas veio para aquele propósito. Como é que Deus não predestina então alguém para conhecer a sua ira? Para com isso, meu irmão. Para de limitar o Deus da Bíblia. Para de dizer que Deus não tem poder. O próprio texto está dizendo aqui: a predestinação e a salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente. Olha o que ele vai dizer. O autor da revista diz que Deus não predestinou incondicionalmente alguém para ir para o inferno. Claro que não. Está aqui, meu irmão. Vamos ver aqui o Ivanildo Chagas. Pastor, e quando Deus diz que ele não poupou os anjos, os ramos naturais judeus, quanto mais nós, jambuzeiro, como o Senhor explica esse contexto? Meu irmão, isso aí que significa a eleição de gentios para salvação. Isso é Romanos capítulo 11. Paulo está falando que Deus quebrou os ramos originais judeus e enxertou jambuzeiro brabo.
Só que o próprio texto vai dizer lá que os próprios ramos judeus estão eleitos para a salvação, porque nós fomos salvos através da videira, que é eles. Nós recebemos salvação através dos judeus e não vice-versa. Então esse contexto se aplica em Deus endurecendo o coração dos... glória! Mostrando mais uma vez aí que a graça é irresistível. Deus endurecendo, olha o que Paulo vai dizer, Ivanildo, que até hoje quando eles leem Moisés, há um véu colocado na cara deles para que eles leiam e não entendam. Mas nós, quando pegamos o texto, conseguimos ver Cristo em tudo, mostrando que Deus tem poder para endurecer quem Ele quer e para abrir o coração de quem Ele quer. Vou ler um texto aqui para ti, para complementar. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 19, porque tem crente que diz assim, eu aceito se eu quiser, depende de mim, depende do homem. A graça é irresistível. Mentira. Romanos 9, 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resistiu à sua vontade? Qual é o cabra macho que está para segurar, meu irmão, a graça de Deus? Quando Deus diz assim, eu vou salvar, não interessa quem seja. Jesus não perde os seus, meu irmão. Richard Rafael, João capítulo 10, versículo 28. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Elas nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão, e eu lhes darei a vida eterna. Jesus falando isso. Isso é o que? Perseverança dos santos, certeza de salvação. Romanos 8, primeiro, você conhece. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segurança de salvação. 33, 8 de Romano. 8,33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que o aí eu entro no X da questão. Se a salvação está baseada condicionalmente no teu arrependimento, a qualquer momento, eu e você podemos ir para o inferno. Podemos perder a nossa salvação. Agora, se a nossa salvação está baseada no sangue do Cordeiro, glória! Toma até um café aqui, irmão, que essa é forte. Se a nossa salvação está baseada na expiação de Cristo na cruz, eu e você estamos salvos, querido. Porque a eleição ela é incondicional. Não é porque você evangeliza, você prega, você cantou. Isso é para galardão. Nossas obras são chamadas pela Bíblia de escória das Escrituras. Isso é para galardão, isso é para você receber bônus na eternidade, isso é para você estar plantando tesouro no céu. Mas a salvação é mérito somente de Cristo. Quando eu digo que a salvação está baseado nas minhas obras, no meu condicional de arrependimento e fé, eu estou sendo sinergista. A cruz não é suficiente. Cristo fez 80% e eu fiz 20%. Esse camarada dessa revista aqui precisa entender o que é doutrina da graça. Precisa entender o que é predestinação e eleição bíblica, meu irmão. Tô sentindo o grandão da Galileia aqui, Joel. Vamos lá, para a gente terminar. Olha só. Aqui no final do tópico de número 1, ele vai dizer o seguinte, presta atenção. Tópico 3, melhor dizendo, ele vai dizer: porquanto não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou, escolheu uns que vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé, escute isso, a nossa não, a vossa. A minha declaração de fé é a Bíblia. Não é declaração de fé da Assembleia de Deus. Com todo respeito, eu sou assembleiano. Mas o que é bom e o que não é bom, não é bom. Amém? Olha o que diz, eles dizem assim, porque a nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé. Lá no começo da lição, no tópico 1.2, ele diz que a salvação só é feita não pelas nossas obras, mas pela de Cristo, incondicional. E bem aqui o cara se contradiz, dizendo que a nossa salvação está condicionada ao arrependimento, que a nossa eleição está condicionada ao nosso arrependimento e fé. Ainda termina dizendo: em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Presciência divina não significa que Deus sabe, significa que Deus escolheu, determinou quem Ele quer salvar. Glória!
camarada começa falando de eleição condicional. Depois se escorrega e diz que é incondicional. Meu irmão, Jesus dos crentes. Então, como aconteceu? Vamos terminar? Tem pergunta aí pra gente tentar responder aqui? Deixa eu ver aqui quem foi que fez alguma pergunta aqui pra mim. Tarará, tarará. Essa do bebê vai para uma outra live. Não é o nosso foco hoje aqui, tá? A verdade dói, mas tem que ser pregada, é verdade. O reino de Deus é tomado. Tarará. Pastor, essa aqui não é para responder agora. Do bebê vai para uma outra. A palavra vem nos dizer que poucos, o carpinteiro de Nazaré, a primeira escolha do homem foi feita no Éden, não foi para a salvação. Se Deus tivesse colocado, meu irmão, se Deus tivesse colocado a nossa salvação baseada nas nossas obras, nós estávamos na roça. Tem alguma pergunta aí? Bora ver. Ontem um amigo me fez uma pergunta e a cunhada dele se separou, do marido e com outro relacionamento. Ele disse que a salvação é pela graça. Se ela tivesse sido alcançada pela graça, ela nunca... A cunhada dele se separou do marido e está com outro relacionamento. Se ela fosse uma salva, você poderia ter certeza que ela não teria deixado o marido, estaria com ele. A obra dela é a obra que ela nunca foi alcançada pela graça, nunca foi regenerada. Conhecereis a verdade. O autor da revista está escalpelado hoje. Esse autor apanhou demais. Ele falou muita besteira. A revista da CPAD, presta atenção, não estou desfazendo o trabalho de ninguém aqui. Elas são boas, tem ótimas lições. A lição de número 2 foi excelente. Entendeu? Mas hoje, meu irmão, não deu para ele. Ele cometeu muita gafe hoje. E quem diz que se quiser se desviar quando quer, pastor? Esse aí que diz que se quiser se desviar quando quer, ele nunca foi salvo, meu filho. Um salvo em Cristo Jesus, ele não se desvia. Viu? Ele tem certeza porque o Espírito Santo não dá chute, ou melhor, não dá tiro fora do alvo. O Satanás não pode desregenerar alguém que foi regenerado. Ele não tem esse poder. Vamos lá, pessoal, fazer a pergunta para a gente terminar aqui a nossa lição de hoje. Ficou alguma dúvida? Vamos lá que eu estou abrindo espaço para vocês aqui. Onde está a palavra livre-arbítrio na Bíblia? Só nos apócrifos, Richard. Não existe o termo livre-arbítrio na Bíblia. Só na Bíblia dos arminianos. Vamos lá. Não existe livre-arbítrio para o salvo? Para a salvação, não. Existe livre agência. Viu? O salvo, ele é condicionado, deixa eu usar a palavra certa aqui. Você vai escolher, há uma influência. O salvo é influenciado a escolher o certo. Há uma escolha sua, mas influenciada. Então perde o termo livre-arbítrio e coloca o termo livre agência. Ok? Outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês. Por exemplo, eles usam sempre passagens universalistas. Esse negócio de bebê aí, já falei, na próxima live, tá? Na teologia paulina eles estão condenados, mas tem uma resposta para isso. Essa do bebê, uma próxima situação, até porque não vai dar tempo de estar respondendo isso aí. Ok? Porque se a salvação, Gleison, é por fé e confessar, como é que um bebê confessa, né? Mas essa aí na próxima a gente responde. O senhor é calvinista, pastor Narciso? Eu sou bíblico, Ivanildo. Viu? Eu acredito na Bíblia. Ixi, então, me ensinaram a vida toda errada. Olha só, enquanto vocês respondem aí, eles têm algumas objeções universalistas. E são os textos que ele pegam, usam a palavra todos. Algumas passagens bíblicas que ele usa a passagem todos. Mas, por exemplo, essa palavra todos ou a palavra mundo. Essa palavra mundo pode ter pelo menos 5 diferentes modos nas escrituras. Por exemplo, em Efésios 1:4, ela é o universo material. Mundo no outro sentido é o mundo como sistema corrompido. Em Gálatas é condição humana, mundo é condição humana. Em João 18, mundo é o reino de Satanás. Em João 14, mundo é os habitantes do mundo. Outro sentido, mundo pode ser muitos homens. Mundo pode ser Império Romano.
Mundo pode ser os não salvos e os salvos. É por isso que eu não posso pegar mundo e dizer que Deus só vai salvar todo mundo. É por isso que eu não posso pegar todos e dizer que Deus vai salvar todo mundo. Porque outras partes da Bíblia vão contrariar e a Bíblia não se contradiz, querido. Vamos lá. Pastor, cadê a minha caneca? Essa aqui é minha, irmão, porque está com a minha foto. Ó. Mas eu vou providenciar. Como a pessoa diz ser salvo, consente com adultério. Nunca foi salvo, irmã. O salvo, sempre, estou falando desde o começo da aula, o salvo tem obras de Cristo. Ele é santo. O sinal do eleito para nós que não somos oniscientes é que ele é santo e irrepreensível. Se o camarada diz que é salvo e tem obras de trevas, ele nunca foi salvo, ele vive em trevas. É por isso que as pessoas não entendem essa doutrina. Vamos lá, pessoal, para a gente terminar. Então vamos terminar a nossa aula, já que ninguém mais quer perguntar. Cadê a pergunta? Essa do bebê fica para a próxima live, viu? Ela é bastante interessante. Olha só, então vamos terminar. Tem mais alguma pergunta? Estou esperando aqui. Vocês perguntarem. São 10h24. Estamos com mais de 1 hora de aula, graças a Deus. Foi bastante interessante. Você pode compartilhar a nossa aula se você quiser. Daqui a pouco eu vou salvar essa aula também, tá? E a gente vai compartilhar essa aula em nome de Jesus. Então eu quero que, se tem mais alguma pergunta, eu estou esperando aqui os irmãos perguntarem mais alguma coisa. Eu acredito que ficou bem esclarecido. Irmão perguntando se eu sou calvinista. Sou bíblico, meu irmão. Sou bíblico. Só que como pastor tenho que saber um pouco de cada coisa. Adão tinha livre-arbítrio? Há duas vertentes que diz que sim. Se tu acredita que Deus é o criador do mal, ele não tinha. Se tu acredita que Deus não é o criador do mal, ele tinha livre-arbítrio. Portanto, nesse sentido, ele era o único que tinha e depois Deus o tirou do homem. Porque se Deus deixasse, faríamos a mesma coisa que ele fez. Rubens Santos. Qual o contexto do mundo aqui em João 2,22? Ele é apropriação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João capítulo 1, versículo 22. Mundo aí não se aplica a todas as pessoas. Mundo aí se aplica aos eleitos. Porque se Cristo veio tirar o pecado de todo mundo estaria salvo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou o sangue de Jesus perdeu o poder. Então o mundo aí não se aplica a todos. O mundo aí se aplica aos eleitos. Ok? 1 João. Ele é apropriação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos. Porque o mesmo Deus que tira pecado do mundo todo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que Deus tirou o pecado do mundo e ainda tem pecado no mundo? É ilógico. Então o mundo aí logo se entende que não é todo mundo. Se nós nos arrependemos de todos os nossos pecados e deixarmos, será que nos salvaremos? Com certeza, irmão. Todo aquele que se arrepende, ele alcança a misericórdia. Escandalizei, tomou fino. Obrigado, irmã. Referência. Lília Cristina, tá uma benção nossa escola bíblica. Richard, qual a diferença de livre-arbítrio e livre-agência? Livre-arbítrio é o que você não tem. E livre-agência é o que você tem. Livre-arbítrio é uma decisão que você toma só. É uma livre escolha. E livre-agência é uma escolha influenciada. Vamos levar as perguntas a sério e vamos deixar um pouquinho de brincadeira e vamos colocar bem foco, tá bom? Porque nós estamos aqui numa escola bíblica. O Vitor Azevedo falou que se Jesus estivesse no lugar de Adão, comeria do fruto. É, verdade. Não vou nem responder esse moleque. Esse é um moleque aí que tá na mídia aí. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Nós temos mais algumas perguntas aqui pra gente dar a nossa conclusão final. Estou esperando aqui aparecer. Fernanda Campos, é isso que eu acredito. Eu também, irmã. Aquele que pede perdão e se arrepende, ele alcança misericórdia. Ok? Deixa eu ver quantos minutos nós temos de live aqui. Nós temos 1 hora e 4 minutos de transmissão. E a gente está esperando mais algumas perguntas sobre o tema que foi tratado, para que a gente possa terminar a nossa escola bíblica dominical de hoje. Quando eu vi o tema da lição, eu falei, meu Deus, é forte. Um assembleiano falando de eleição e predestinação, o cara tem que ser bom, porque é uma doutrina que é o calcanhar de Aquiles da confissão assembleiana. Então vamos lá.
Bíblia, que Deus abençoe sua vida, pastor. Amém, Bruno. Obrigado. Obrigado a todos vocês, irmãos, que ficaram conosco nessa manhã. Então, já que não tem mais nenhuma pergunta, eu vou terminar aqui e fazer minha conclusão sobre predestinação. Eu concluo dizendo que a predestinação... Eu concluo a minha pregação dizendo sobre predestinação e eleição, que essa eleição, ela não se dá condicionalmente à minha fé e ao meu arrependimento. Isso não tem base bíblica. Eu concluo que a minha eleição e predestinação, ela se dá baseada no amor de Cristo. O amor de Cristo por nós é tão grande que Ele, sabendo que eu e você não poderíamos nos salvar, Ele veio e morreu por cada um de nós. Garantido que essa eleição é incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Deus abençoe. A irmã Sandra está aqui com a neném, irmã. Está aqui com a neném, dando uma força para o pastor. Ela está mandando um abraço. A irmã Val está perguntando, cadê a irmã Sandra? Está mandando um abraço para todos vocês. Joel, esse texto de Hebreus aí, sobre rejeitar tão grande salvação, o contexto, se tu lê, é judeu. Judeus que estavam deixando o cristianismo para voltar para o judaísmo. É para esse que o autor de Hebreus está falando. Então não se aplica na questão de deixar de ser salvo. Eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas estavam deixando a prática cristã e voltando para o judaísmo. Esse é o contexto de Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como? Pode falar daqui que dá para ouvir tua voz. Vem aqui assim. Vou falar em tudo que eu falo. Porque assim, tem pessoas que falam que as pessoas, quem é salvo, a pessoa quando é salva por Cristo, não pratica a obra da carne. Só que existem pessoas que vão morrer e só no seu dia de morte que elas serão, que vai acontecer tudo. Sim, junto, ladrão da a cruz, né? e tudo, né, de uma vez. Para que outras pessoas não fiquem saindo por aí dizendo que tu não é salvo, tu não Sim. sabe. Eu até falei isso aqui, é até bom a irmã Sandra frisar. Eu disse, os eleitos, só quem conhece é Deus. Ninguém mais sabe. Então não saia por aí falando, eu sou um eleito e o fulano de outra igreja não é um eleito. Outra coisa, a salvação ela é um mistério. Lembra do ladrão da cruz? No 45 do segundo tempo, o Senhor resgatou ele. E como tem muita gente que passa a vida todinha na igreja e não vai ser salvo. Então nós temos que estar o quê? Vigilante, servindo a Deus, buscando a cada dia se santificar, se arrepender. Porque todo aquele que perseverar até o fim será salvo. E acredite, o eleito perseverará até o fim. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu ministério. Hoje à noite, 19 horas, nós temos um grande culto de ensinamento da palavra com a nossa banda. Você pode participar, viu? Pode vir, irmão Nilson, pode vir que a gente está por aqui. Você pode participar e nós vamos estar sorteando hoje R$700 para os irmãos que estão precisando na pandemia. Nós estamos vendendo umas cartelas para ajudar na nossa igreja. Você pode comprar e ser abençoado. Deus te abençoe. Oremos. Pai, muito obrigado. Glorificamos o teu santo nome. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Continua nos abençoando. Te agradecemos em nome de Jesus. Faz conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É isso que eu te peço, te agradeço hoje e sempre, em que todos possam dizer amém. Deus te abençoe, querido. Deus te guarde, te livre de todo mal, te dê força. Tamo junto. Pai do Senhor.